é muita coisa, né? Para uma cabeça só, a gente acaba. Ah, Mas eu, daqui a pouquinho estão aí. eu vou começar nosso encontro, tá? Em respeito a você e a mim, que estamos aqui, tá? Isso. E já estou Vamos lá. gravando, tá? Na parte Ok. anterior, eu mostrei a vocês como fazer um currículo. Eu quero deixar isso ressaltado. A importância de fazer um currículo específico para cada vaga. O nome da vaga tem que ser específico, não pode ser genérico. Você está disputando a vaga de caixa, lá tem que ser escrito caixa. Você está disputando uma vaga de gerente de alguma coisa, está escrito gerente de alguma coisa. Gerente de loja, por exemplo, ou gerente de vestuário. Tem que ser específico. E sempre lembrar da parte do resumo, a gente dá uma alterada para colocar as qualidades que nos tornam atrativos para aquela vaga, né? O que, que pode fazer com que o recrutador se encante? Porque ele lê a vaga que está concorrendo e aquele pequeno resumo, ele não lê mais nada. Ele só vai deixar para ler o restante do currículo quando estiver na entrevista, tá? Porque ele tem segundos para fazer isso e analisar muitos. Então a gente tem que ser interessante ali. Segunda coisa, a terceira coisa, então o nome da vaga, o resumo, os cursos também. Se a gente tem cursos diversos, procurar deixar ali na parte de cursos aqueles que tenham a ver com a vaga que eu estou disputando. Se eu estou disputando uma vaga de atendimento a cliente, área de vendas, é interessante que eu tenha esses cursos lá. Ah, Sérgio, mas eu fiz um curso de, vamos lá, de gastronomia. Interessa isso para de atendimento ao cliente? Ah, se a empresa não for de gastronomia, não interessa. Então, esse é um curso que eu não devo colocar e devo colocar outros que de fato interessem, tá? Por quê? Porque nosso Ok. currículo tem que ter no máximo 2 páginas, tá bom? Bem, Fala, pode falar. tem que ser bem resumido, né? Uma coisa objetiva, né? A palavra certa é essa que você acabou de falar. Eu tenho que ser objetivo, porque a pessoa que vai me ler vai me ler em 15 segundos. Se ela não gostar do que ela está vendo, lascou. Ela vai pegar e vai transformar meu currículo em rascunho. Tá certo que vai, tá? Entendi. E lembre também de nunca assinar, nem de botar foto, a não ser que seja exigido. Outra coisa que eu esqueci de comentar semana passada, e eu só lembrei de colocar depois de falar depois que a gente já tinha se desligado. Algumas empresas, erradamente, pedem pretensão salarial. Tá. Ah, mas se eu botar muito, eles não me querem. Se eu botar baixo, eles também não me querem. Qual é o usual? Tá assim. Procura entrar na internet. Tem alguns sites tipo Cato, que é CATHO, Manager, que é MANAGER, é, tem Infojobs, tem uma série de sites que você coloca lá a pretensão de salário de mercado e aí você tem uma noção, tá? Claro que se puder conversar com alguém que esteja fazendo aquela função, também é interessante. Se botar baixo demais, você está se rebaixando, é sinal de que você está topando qualquer coisa. Se você botar alto demais e a empresa não estiver disposta a pagar, você talvez não seja chamado por estar muito qualificado para aquela vaga. Então é um problema. Puxa, quer dizer então que é possível que não nos chamem porque acham que a gente está. Eles chamam de overqualified, super qualificado? Sim, isso acontece, tá? Principalmente para as pessoas que já têm uma estrada no mercado, eles acabam não chamando. Ah, o que a gente tem que lembrar é que isso muda de tempos em tempos. Por que isso? Porque agora nós estamos numa crise de emprego danada, nós temos miseravelmente 14 milhões de desempregados. Nas minhas contas, nós já estamos em quase 80 subempregados e desempregados, quer dizer, são aquelas pessoas que trabalham menos horas do que gostariam, ou que não estão trabalhando, ou que são chamados de precarizados. É aquela mão de obra que tem carteira de trabalho, mas só ganha quando é chamado para trabalhar, que pode ser 4 horas num dia, 2 horas no outro dia. Isso permite desde 17 de novembro de 2017, com a reforma trabalhista do governo Temer, tá? Então, essas pessoas rendem muito mais do que poderiam render. Isso no total todo, entre desalentados, pessoas que deixaram de procurar emprego, mais os desempregados e os que estão trabalhando menos, dá em torno de 80 milhões de pessoas. Bom, então eu estou disputando pouquíssimas vagas com gente demais. Sim. Uh, e quando o país voltar a crescer, já que está acontecendo isso hoje nos Estados Unidos, a Uber e a Lyft, que são duas empresas
táxi, né, que vocês chamam para o aplicativo, eles estão com dificuldade de arranjar motoristas. Também estão com dificuldade de arranjar funcionários, restaurantes e hotéis, porque essas pessoas que trabalhavam nesses lugares foram dispensadas. E aí elas descobriram que existe vida além daquilo, e que eles têm mais qualidade de vida, às vezes ganhando até um pouquinho menos, mas conseguem ter vida para si e para sua família. Então eles não estão querendo voltar para esses ramos. Então o Uber e a Lyft aumentaram a comissão paga para os seus candidatos a motorista ou para os seus motoristas, desde semana passada, na tentativa de atrair mais gente para dirigir táxi, tá? Os carros, né? Então é um baita do pepino. Mas aqui no Brasil nós estamos na situação oposta e não deve mudar antes de 2024. Tá? A gente deve ficar nessa crise ainda assim. Boa noite aos que chegaram agora. Já comecei, tá? Sem problemas. Aí, efetivamente, hoje, a ideia é terminar a nossa parte de entrevista de emprego e lembrar a vocês que no dia 29 nós vamos ter uma discussão daqueles artigos que eu mandei para vocês lerem no sábado passado, tá? Eu já sei que é ótimo. É tudo artigo de jornal, bem fácil de ler. Risca ali que vocês entendem como principal ou anota em algum lugarzinho, que é isso que vocês vão trazer para a nossa discussão, para a nossa conversa do dia 29, tá? E aqueles que não puderem, eu estou gravando aqui, para que, se caso ouçam, aqueles que não puderem aparecer no dia 29, deverão escolher 2 artigos e fazer um resumo de 2 e me mandar por e-mail, tá bom? Então, hoje nós vamos para como se comportar em entrevistas de seleção. Pessoal, não raro, as pessoas se estrepam na entrevista de seleção já na hora que entram na sala. Em primeiro lugar, toda vez que a gente está numa entrevista de seleção, a gente, em geral, para numa antessala com uma secretária. Essa secretária, se a empresa de recrutamento é boa, eles usam a secretária como uma câmera escondida. Ela fica vigiando e ouvindo tudo que os candidatos fazem. Então, se eles não são educados entre si, eles anotam. Se as pessoas não são capazes de cumprimentar uns aos outros quando entram, eles anotam, né? O que a gente tem que entender? Que a gente acha que é concorrente um do outro, mas nada impede que a gente venha trabalhar juntos, que haja mais de uma vaga. A gente não tem como saber essas coisas. Ainda que seja anunciada uma vaga, pode ser que entre mais gente. Então, a gente está lidando com colegas ou futuros colegas, porque nada impede que a gente venha trabalhar com aquelas pessoas num futuro próximo em uma outra empresa. Então, a educação é a base da convivência. Sempre que a gente entrar num ambiente, treinem isso, façam isso como um mantra da vida de vocês. Entrou num ambiente que já tem gente, seja um consultório, seja aonde for, entraram. Vocês que estão entrando têm a obrigação de cumprimentar as demais pessoas. Um singelo boa tarde. E eu já boa noite. Oi, querida. Boa noite. É Tudo Ana. bom? Tudo jóia? Tudo bom. Seja bem-vinda. Ontem, por exemplo, eu fui ao consultório do meu traumatologista. Tinha a sala sempre cheia. Eu sempre entro lá e sempre, no caso eu dei boa tarde porque era boa tarde, tá? Eu sempre dou um boa tarde. Eu conto nos dedos o número de vezes que eu recebi um boa tarde de volta. Paciência, é assim mesmo. Boa noite. Nossa, boa noite. Sejam bem-vindos. Fiquei clicando lá até achar o e-mail para entrar na aula, que eu não consigo achar. Não, eu tenho que achar. Todo mundo acha. Tem no Moodle, tem esse mesmo plano com o link. E todo dia de manhã... Eu até tirei print, botei no grupo, não achei o link. Lá no Moodle, né? Agora eu tô entrando pelo veja, e-mail. O plano tá em PDF, Não, o plano tá em doc. O plano de aula tá em doc. Isso. E aí lá também tem o link, tá? E lembre-se, todo dia de manhã eu sempre vou mandar o e-mail, é só clicar lá dentro. Deixa eu só desligar o teu microfone, Cat, senão a gente não vai conseguir se entender aqui. Deu. Então, assim, entrem e cumprimentem uns aos outros. Quer matar a concorrência? Está com dúvida de que você tem mais chance ou menos chance? Começa a ser educado com os outros, com os seus concorrentes. Por que isso? Porque eles não estão esperando que os concorrentes sejam educados. E aí eles vão dizer, pô, o que será que essa pessoa sabe que ela está tão tranquila assim? Isso já vai deixá-los nervosos para a entrevista e eles já saem perdendo de cara, tá? Isso é macete, tá? Não é incomum também eles deixarem vocês esperando mais tempo do que o normal para a entrevista.
Isso é um teste que eles já estão fazendo com vocês, e a secretária ou secretário está anotando se vocês estão olhando com muita frequência para o celular ou para o relógio. Educação é primordial, falaste tudo. Então assim, ó, pessoal, tá com dúvida? Tira o som do celular, guarda o celular e não olha mais o celular. Porque a pessoa que está lá não sabe se você está olhando a hora ou outra coisa qualquer. Esquece o celular. Interaja com os demais. Interagir com os demais faz com que você ganhe pontos em relação à secretária. Interaja com a secretária também. Fala qualquer bobagem sobre tempo, sobre time, qualquer coisa. Sobre se é legal, tá tudo bem, sei lá, inventem um assunto, mas falem. Claro, não falem que nem umas catorritas que ninguém aguenta, né? Mas sejam educados a ponto de poderem travar um diálogo. Vamos lá. Também não é incomum eles mandarem alguém para higienizar a sala, varrer a sala enquanto vocês estão lá. Por que fazem isso? Eles querem saber se vocês são educados com pessoas que estão num cargo que supostamente é inferior ao que vocês estão disputando. Porque quem não é educado com quem faz a limpeza não é educado com ninguém, porque essa pessoa é que nos permite manter o ambiente agradável para se trabalhar. Então, a gente tem que ser muito gentil com todo mundo. Kátia, você está abrindo o teu som e eu estou fechando, senão eu vou me ouvir duplamente, tá? Só abre o teu som quando você for falar, senão eu vou me ouvir 2 vezes. E eu não me aguento 2 vezes, já chega a me ouvir uma vez. Outra coisa extremamente importante, não é raro, aliás, é muito comum. Ó, abriu de novo. Agora foi a Maria. Vocês estão de sacanagem comigo. Não, tá tudo certo. Ela já fechou. Não é incomum que as pessoas, que as empresas comecem perguntando de onde que você ouviu falar da nossa empresa? Gente, hoje vocês têm a internet. Então vão buscar na internet o máximo possível de informações. Vai no Reclame Aqui, vai no Facebook, vai na rede social da empresa. Tenta entender qual é o negócio dessa empresa, com que ela trabalha, quem ela atende. É muito importante que vocês saibam um básico dessa empresa. Sérgio, já me perguntaram isso, por isso eu já adianto a possível pergunta de vocês. Sérgio, mas isso quando é recrutamento? E eu não sei nada que empresa é, porque eles não dão a informação. Bom, nesse caso não te preocupa, porque eles também não vão te perguntar nada sobre a empresa, porque eles sabem que você não sabe qual é a empresa. Tá? Você tem que se concentrar em descobrir dados sobre a empresa quando a empresa está anunciada na vaga. Ok? Aí eu tenho que ter uma noção de qual é o ramo dela, como é que ela está em termos de mercado. E aí vocês conseguem buscar esses dados todos na internet. Por que isso é importante? Porque isso vai dar a vocês a possibilidade de ter confiança e de angariar a confiança do recrutador. Dizendo, essa pessoa não caiu aqui de paraquedas, ela sabe onde está vindo. Senão é mais um que está tentando qualquer coisa, né? É o que a gente chama de emprego bengala. Como eu não estou conseguindo me virar, isso aqui vai me virando até que eu consiga a coisa melhor. E é o que nenhum recrutador quer, é ter alguém que usa a empresa como bengala. Outra coisa importante, ao entrar na sala, cumprimente, olhando nos olhos. Se a pessoa, o recrutador, estiver com a mão estendida, imediatamente estenda a mão. Se a pessoa estiver sentada e convidando vocês para sentar, olhe para os demais candidatos também e diga boa tarde de novo. Sérgio, mas eu já falei boa tarde lá fora. Mas o entrevistador não viu. Então fala de novo, olá, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Olha, boa sorte. Que dê tudo certo para nós. Pensamento positivo, sempre trabalho em equipe, tá? O que a gente faz numa entrevista de emprego, pessoal, é um teatrinho, em que a gente fala para o entrevistador, eu já comentei sobre isso com vocês na última semana, o que a gente fala para o entrevistador é aquilo que ele quer ouvir, não o que a gente pensa de fato. Se a gente for falar o que pensa de fato, a primeira coisa que a gente vai dizer, qual é o salário que você quer ganhar? Uns 50 mil. Qual é o cargo que você deseja? De presidente, certo? Então a gente não pode falar essas coisas, né? Quando você entra de forma segura e cumprimenta as pessoas olhando nos olhos, você mostra para o entrevistador que você tem uma autoconfiança, isso é importante, isso é atitude. E atitude uma empresa não pode ensinar para os seus funcionários. Isso ele traz de casa, ele traz do berço dele. Eu posso ensinar inglês, eu posso ensinar a mexer no Excel, eu posso ensinar a mexer no Word, eu posso ensinar a mexer numa máquina.
Eu posso até te ensinar a vender, mas a atitude você tem que trazer de casa. E aí, perguntas que eles fazem também, fala um pouquinho sobre a tua vida pessoal, como é que era você como criança? Tive uma infância, sejam breves. Tive uma infância saudável, subia em árvore, interagia, jogava bola, naquele tempo que dava para brincar na rua, gostava de trabalhar muito com argila, com papelão, coisas que demandam criatividade, tá? A gente não tinha brinquedo, mas a gente criava o brinquedo. Pronto, você já matou a tua infância e mostra que você teve uma infância saudável. Não vai contar que, eu tive uma infância amargurada, era presa por uma corrente na cadeira, que, cara, tá ralado, não vai passar. Né? Não tenta angariar a piedade do recrutador, porque ele não está ali para ser piedoso, ele está ali para ser seletivo. Né? Ele vai selecionar aquilo que atende o perfil do cargo dele. Um problema sério das épocas atuais, rastro digital. O que é o rastro digital? São as coisas que a gente escreve na internet e que pode fazer e apagar 2 minutos depois que já era, já está registrado. É para sempre. Puxa, o que quer dizer o para sempre? Alguém já copiou e já mandou para outro e já era. Então pensem bem no que vocês vão escrever, pensem muito nas fotos que vocês vão compartilhar de vocês. Fotos de biquíni sensuais não ficam bem, ou de sunga, não ficam bem numa página em que alguém que vai me recrutar vai olhar. Se você quer muito compartilhar aquilo, eu sei que tem como, quer dizer, eu já ouvi falar que tem como, mas eu não sei como faz, tá, pessoal? Vocês devem saber que vocês podem restringir o acesso às páginas de vocês a alguns conteúdos, né? E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm alguma coisa mais que vocês não gostariam de compartilhar com outros, bota naquele privado lá. Agora, importante, lembre-se que pode ter um amigo ou amiga de vocês, que pode ter inveja de vocês e que vai copiar aquilo que vocês estão postando e divulgar para todo mundo. Então, cuidado com o que vocês vão postar, tá? As pessoas não têm que saber tudo da tua vida pelas redes sociais, porque senão você vai se tornar uma pessoa muito exposta. Outra coisa são os comentários, né? Homofóbicos, preconceito religioso, preconceito de cor, qualquer forma de preconceito sempre será mal visto. Ainda que o recrutador seja tudo isso. Ele pode ter todos esses valores que são ruins, mas na hora de recrutar ele não vai querer botar uma pessoa assim para dentro, tá? Porque senão ele vai se chatear ou ela vai se chatear. Então, por favor, cuidado com o rastro digital. Uma das coisas que mais pega é a nossa postura frente ao recrutador. Então, pessoal, vamos lá, temos 2 possibilidades. Sentados numa mesa, ou sentados à mesa numa cadeira, obviamente, com uma mesinha à frente, onde vocês acham que suas pernas não estão sendo vistas, mas estão. Então, de preferência, prendam suas pernas por debaixo da cadeira. Não deixem elas abertas nem soltas. Quanto mais para dentro, melhor. É sinal de que você respeita os demais. Os braços. Se vocês olharem o Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, os jornais todos, o Jornal do Almoço, vocês vão ver que os apresentadores não gesticulam muito. Eles grudam o cotovelo aqui na altura da cintura e no máximo mexem as mãos assim. E nós temos a cultura do italiano que fala muito com as mãos, tá? E a gente acaba sendo influenciado. Bom, o pessoal de recrutamento e seleção não gosta que a gente use muitas mãos de forma ostensiva, porque na cabeça deles a gente está ocupando o espaço do outro. Então, se vocês usam normalmente as mãos, procurem grudar os cotovelos no corpo e no máximo façam assim na frente do corpo, tá? Uma outra dica que eu dou é segurem uma caneta, não um lápis, porque o lápis quebra. E não pode ser caneta com aquele negócio plec, 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 plec na ponta, não. Tem que ser uma caneta tipo Bic que vocês não consigam abrir e fechar. Porque o sistema nervoso da gente engana a gente acaba fazendo clac, 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 clac para tentar acalmar e aquilo é uma desgraça. Mas, Sérgio, mas por que a tal da caneta na mão? Porque aquilo nos passa uma sensação de segurança. A gente bota toda a nossa frustração, medo e angústia na caneta. Tá? E isso faz com que a gente fique mais controlado durante a reunião. Claro que quanto mais entrevistas a gente faz, mais traquejo a gente tem. Mas quando a gente faz menos, é um pouco complicado. Outra, entrevista de emprego não é entrevista de boate. Então a gente tem que tomar um cuidado danado. Ó, um gato subindo na cabeça. A gente tem que tomar um cuidado danado com o tipo de roupa.
Então eu vou mostrar alguns tipos de roupa para vocês já já, tá? Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta. O que significa isso? Que a gente tem que se adaptar às necessidades da empresa. A gente tem que tentar entender quais são as características daquela vaga pelo nome da vaga. Então botem lá na internet, vamos supor que seja lá vendedor. Bota lá habilidade de um vendedor na internet. Aí vão citar várias coisas, tem várias páginas falando sobre isso. E tentem ver daquelas características lá quais as que vocês se identificam e usem isso lá na hora da entrevista, tá? Digo que vocês têm essas qualidades, porque é isso que eles vão olhar lá. Perdendo o medo, né? Parando de roer o dedo, né? O ideal é sempre a gente ler um jornal no dia jornal bom, tá? Não jornal vagabundo. Porque pode ser, por exemplo, que o entrevistador fale tentando ver o quanto você está antenada, o quanto você sabe o que está acontecendo. Por exemplo, o assunto da moda agora é o tal do Lázaro, né? O cara lá de Goiás que está fugindo de todo mundo. O outro assunto da moda que já tem bastante tempo, lamentavelmente, é a doença, né? Quais os cuidados que você tem? Olha, eu não sou uma pessoa neurótica com cuidado, mas eu sou uma pessoa cuidadosa. Então, assim, eu me cuido para não ficar doente e também me preocupo com as pessoas que me cercam. Então, eu realmente uso máscara, eu realmente higienizo as mãos, mas, assim, eu não lavo a roupa inteira, nem tiro a roupa inteira toda vez que uso. Acho que isso é um pouco... Ou então, não fala isso, fala assim, olha, quando eu trago as compras do supermercado, eu não higienizo tudo com álcool, não há necessidade disso, porque os artigos que eu tenho lido mostram que o bicho já não está mais vivo ali, a sacola. Mas nas mãos sim, porque a gente leva a boca, a gente leva os olhos. Sempre que possível, procurem saber o nome e o cargo do entrevistador. Com quem que vocês conseguem saber isso? Muitas vezes pelo e-mail que está chamando vocês. Ali, procurem saber o nome, porque é interessante que você... prazer, você é fulana de tal? A Luana que me mandou e-mail? Não, a Luana é minha secretária, eu sou fulano de tal. Ok, prazer, você deve ser a Luana. Então, sempre comente assim, porque ela vai se, poxa, ela se deu o trabalho de gravar o nome de quem mandou o e-mail, tá? Extremamente importante, e esse é o problema de nós brasileiros. Hora é a hora antes. A hora de chegar na hora já está atrasado. Então, se a entrevista está marcada para as 15 horas, vocês têm que estar lá 10 para as 3. Não às 15. Nem 15 e 5, muito menos. Quem chega na hora já chega atrasado, pessoal. Por quê? Porque pode ter o problema do trânsito, pode ter o problema do elevador, pode ter um monte de problemas que vão fazer com que você chegue em cima do laço. Então procura chegar um pouquinho antecipado. Mas eu acabei chegando muito mais cedo, senhor. Eu cheguei meia hora antes. Tá, então dá um macete, ó. Fica ali por volta do prédio até uns 15 minutos antes da entrevista, e aí chega. Mas não chega em cima da hora, isso não é bom, tá? Você chega cansado, estressado e, em geral, se estrepa. Eu vejo as pessoas indo fazer concurso público e elas chegam com a prova já quase fechando o portão. Cara, não vai dar jeito. Não vai passar. Ninguém passa em Enem, em vestibular, chegando em cima do laço. Como é que eu fiz na minha vida inteira, e essa dica eu passo para vocês? Cara, quando eu não conheço o caminho, quando eu não tenho certeza de onde fica, eu vou no dia anterior e vejo. E faço o trajeto todo para saber quanto tempo leva. E se eu vou de carro, se eu vou de Uber, se eu vou de ônibus, eu tenho que ter já a exata noção de como é que faz para chegar. E sempre aquilo que eu já havia mencionado, cumprimente a todos. Porteiros, higienizadores, secretárias e todos os demais concorrentes. É fundamental. Procura ler uma revista bem boba, Veja, Isto É, o que tiver na mão, tá? E aí um macete. Não sei por que Cargas d'Água, eles têm um hábito de pedir um currículo atualizado teu quando tu já mandou aquilo pela internet, né? Já postou. Mas manda outro, tá? Leva outro contigo. Tá, e aí esse é outra coisa legal. Leva numa pastinha ou num envelope e aquele envelope vai te ajudar a relaxar. O que eu sempre fiz? Eu sempre levei um livro e o envelope dentro, com o currículo a mais. Nunca precisei dar, tá? Mas sempre você tem um currículo aí, o outro você fala, eles estão te testando para ver o quanto você é organizado. E o livro, eu sempre trazia um livro que tinha a ver com a vaga que eu estava, então, ligado à gestão, ligado ao atendimento, sempre um livro que tem a ver, mostrando que eu estou sempre me aperfeiçoando, tá? E, claro, mesmo que eu estivesse na primeira página,
eu fingia que eu já estava na metade do livro. Eu já falei, é um teatrinho, tá? Não é exagero o que eu estou falando. Roupa apropriada. Então, nada de calça amassada, nem rasgada, nada de grandes decotes. O salto tem que ser um salto delicado. Vocês não estão indo lá para a boate. Terninhos escuros têm mais chance do que terninhos mais claros. Ah, Sérgio, mas eu não tenho nenhum terninho. Tá, então vai com uma bela camisa, aquela de ir na igreja, e uma calça legal, tá? Evite calça jeans. Evite calça jeans. Cabelos muito volumosos não é adequado. Uma maquiagem discreta, nada de perfume forte. Lembre-se, vocês vão ficar numa sala cheia de gente e as pessoas muito provavelmente vão começar a espirrar por causa do teu excesso de perfume. Uns anéis discretos, bijuterias discretas, uma bolsa ideal que seja média, o mais discreta possível, e o salto que eu já havia falado, salto médio, né? Evite sandália e dedos à mostra, isso também não é legal, tá? Eu vou contar uma outra coisa para vocês. Homens e mulheres, não raro, são muito preocupados com como é que estão as unhas dos candidatos. Então, se vocês puderem fazer uma manicure, homens inclusive, puderem fazer uma manicure, tirar as cutículas e tal, é extremamente interessante, tá? Esmaltes leves, nada de vermelhão, procura usar um rosinha clarinho, cores neutras, nada de muito chamativo, né? Roupa transparente, roupa que marca calcinha, nem pensar, né? Por que isso? Porque, de repente, você está concorrendo com homens, e aí o cara começa a olhar para tua bunda, aí tu te desconcentra e a pessoa lá, o recrutamento acha que você está querendo se vender. Cara, tem de tudo, então evite. Tá? As mulheres hoje em dia têm mania de usar aquelas legs hiper apertadas, em que você vê todas as celulites, nem pensar aquele troço também, tá? Pode ser confortável para uma entrevista de emprego, não dá. Os homens, mesmo esquema das mulheres, procure, se for de paletó e gravata, usar um paletó mais sóbrio. E pasmem, se dá muita bola para o tipo de sapato. Então, sapatos de amarrar mostram que a pessoa tem mais autoestima, é uma pessoa mais centrada, mais conservadora. Ah, Sérgio, mas eu vou fazer uma entrevista numa agência de publicidade que todo mundo é doidão, cabelo de qualquer jeito, o Google, o pessoal anda de bermuda. Ok, se você tiver essas informações antes, não estou dizendo que você deve ir de bermuda nem coisas do gênero, tá? Mas você vá, não precisa de terno, você vá com uma roupa de domingo, mas sem tão estressado com outros maiores detalhes, né? Pode falar, Maria. Uma pergunta, o senhor falou sobre o cabelo com volume, né? Isso, o teu, por exemplo, teria que apertar. Cabelo, amarrado. Ele mesmo amarrado, ele tem volume. Não, tudo bem, entendeu? Mas ele está amarrado. E daí eu teria que fazer um coque? Não. Coque é interessante, tá? Mas se você tiver amarrado, esse volume lateral todo já reduz muito, tá? Ele não pode ser tão expansivo a ponto de chamar a atenção mais do que a você mesmo. Tá? Então, quando ele é muito exuberante, eu não tenho esse problema, né? Meu coque não precisa ser feito. Mas você, quanto mais junto à cabeça, melhor. O coque, às vezes, pode não te cair bem. Então, não faça, porque você não vai se sentir segura com o coque. Mas, poxa, botar uma presilha delicada atrás, diminuindo o tamanho dele, já basta. Tá? Outra coisa que eu já vi alguns homens fazerem, raramente mulher, homem mais, as mulheres são mais detalhistas, tá? Homem levar pasta velha, toda descascada. Cara, não façam isso, né? Compra uma pasta de plástico na papelaria ou pede emprestado, mas não vai com uma maleta 007 velha toda ralada, porque pega muito mal, tá? E mochila. Posse de mochila? Evitem. O mochila é algo muito informal, não fica bem numa entrevista de emprego. Então, se tem hábito de usar mochila, naquele dia esvazia tudo que puder e não use mochila. As mulheres procurem não levar aquelas bolsas enormes, que cabem 15 quilos de coisa, procurem reduzir para uma bolsinha menor. É só para aquela entrevista, pessoal. Depois vocês vão à luta de novo com as coisas de vocês. Pouco perfume, já falei. Piercing, tirem. Salvo se a empresa for uma empresa muito descolada, que todo mundo já saiba que ela é descolada, tudo certo o piercing.
Já me perguntaram também sobre cor de cabelo. Dependendo da cor de cabelo, onde você vai tentar emprego, você não vai conseguir, tá? Aqueles cabelos azuis, vermelhões, laranja, multicores, 50 cores, fica bem numa empresa de publicidade, fica bem numa empresa de desenvolvimento de software. Essas empresas ligadas à tecnologia, eles ficam bem. Empresas que são mais sisudas, em que o tipo de cliente atendido é mais sisudo, mais tradicional, não pega bem. E depois que eu estiver trabalhando, depois que você estiver trabalhando, você vai mostrar o teu trabalho, eles estão nem aí para a cor do teu cabelo. Mas até você conseguir entrar, eles vão ficar assim preocupados contigo, tá? Quando você vai muito desorganizado, quando você não acha as coisas com facilidade, por isso a bolsa tem que ter poucos itens, a pessoa de lá também está anotando que você não consegue nem se cuidar, como é que você vai cuidar das coisas da empresa? Então, macete, vai num dia antes, ou vai alguns dias antes, se você se descobrir qual é a empresa, procurem ver como é que as pessoas estão vestidas lá, as que trabalham lá, e procurem repetir o mesmo tipo de traje, tá? Roupa certa no lugar certo faz muita diferença. Já falei sobre visitar o site da empresa, já havia comentado com vocês a importância de vocês saberem detalhes da empresa, e se der sorte, se conhecerem alguém que trabalha na empresa, procura conversar com essa pessoa do que ela acha de trabalhar na empresa, para saber mais detalhes, para vocês poderem ter o que conversar lá durante a entrevista. Só um instantinho, tá, pessoal? Minha mulher... Tá em reunião desde 4 horas da tarde. Deve estar descadeirado. Reunião de mais de 1 hora, pessoal, não serve para nada. Só serve para encher o saco de quem está ouvindo. Tempo de empresa, que é o tipo de negócio. Minha net está horrível, mas bem tranquila. Você está conseguindo me ouvir? Tá, legal. Onde ela tem filiais, se é que ela tem filiais, se ela é uma empresa pequena, procura entender um pouco mais da empresa. Isso é muito, muito, muito importante. Quanto mais você souber da empresa, mais você vai conseguir dar respostas mais completas para o entrevistador, tá? E isso você ganha pontos em relação aos seus concorrentes. Ao mesmo tempo, isso demonstra um carinho pela empresa e o quanto você quer de fato aquele emprego. E é uma pergunta que eles fazem, mas por que tu está escolhendo a nossa empresa e não a concorrente? O que te fez mandar o currículo para cá e não para lá? Aí você não vai poder dizer, eu tentei lá, como não deu lá, eu vou vir para cá. Não, né? Olha, não, eu vejo a imagem de vocês boa no mercado e eu gostaria de trabalhar numa empresa que tem uma boa imagem no mercado. Eu quero crescer junto com a empresa. Ok, já é uma resposta, tá? Que é o que eu acabei de falar. Aqui eu dei um exemplo. Quero fazer parte de uma organização que vem crescendo cerca de 10% ao ano. Onde que eu tirei essa informação? Da internet. Pelo menos foi o que eles colocaram lá no site da empresa. O que te motivou a escolher essa empresa e não a do concorrente? Ele quer saber o quanto você conhece a atual empresa, a empresa pretendida, e por que você está mandando. E aí, não pode titubear, não pode gaguejar. Essas respostas têm que ser bate-pronto, ou seja, tem que treinar as respostas antes de ir para as perguntas, tá? Façam perguntas, escrevam as perguntas e procurem responder, porque aí a mente de vocês já vai saber responder lá na hora da entrevista. Respostas curtas. Isso é muito importante. Não raro as pessoas acabam falando mais do que o entrevistador perguntou. Não façam isso. Responda aquilo que o entrevistador perguntou, não acrescente. Porque se você acrescentar, você vai encher o saco do entrevistador. Lembre-se, ele faz aquilo o dia inteiro. E ele sabe que boa parte do que ele ouviu é mentira. Então sejam objetivos e respondam aquilo que ele está perguntando, não há mais. Isso serve inclusive para juiz. For parar na frente do juiz, o juiz perguntou se você esteve lá naquela noite, ele diz, não, é não. Não fala que, não, eu não estive naquela noite, estava em tal lugar. Deixa ele perguntar se ele quiser perguntar. Só diga não, é não. Tá? Respostas que devem ser evitadas em entrevistas. Qual é o seu ponto fraco? Essa aqui é a pior de todas. Ser perfeccionista. Não tem resposta pior, tanto para ponto positivo quanto para ponto negativo. Essa palavra não pertence mais a vocês. Vocês têm que pensar em algum defeito que não atrapalhe a candidatura de vocês. E agora eu preciso da ajuda de vocês
qual é uma vaga que uma de vocês gostaria de se candidatar, para eu poder dar exemplo de defeitos e qualidades? Diz para mim, o que alguma de vocês está buscando? Eu seria numa fábrica de confecção, Tá, porque eu sou confecção, costureira, né? Então eu quero uma de confecção de alta roupa. costura, onde eu vou Tá. aprender mais do que eu já sei. Ótimo, show de bola. Tá Eu queria ótimo. trabalhar no escritório. No escritório, tá. Então eu vou primeiro na costura, depois eu vou para o escritório. Defeitos como costureira. Não vai dizer, eu sou perfeccionista, a roupa nunca fica boa. Não, né? Defeito. Eu fico ansiosa logo para ver o resultado final. Tá? É um bom defeito. Tá? É um defeito que não te atrapalha. Eu fico... quando eu estou fazendo um projeto novo, em que eu mesmo desenhei, eu fico extremamente ansiosa. E essa ansiedade acaba atrapalhando, né? Aí a pessoa, mas não muito, né? Porque a gente também fica. Ou seja, é um defeito que não atrapalha, né? Um outro defeito. Deixa eu pensar aqui para costureira. Na hora de fazer os reparos, eu sou muito meticulosa. Às vezes eu acabo demorando mais no reparo das peças do que precisaria necessariamente, mas eu quero que fique tão bom que pareça que não houve necessidade do reparo. Ela vai te perguntar, mas que tipo de roupa é essa que faz reparo? Eu já costurei muito para hospitais, os cirurgiões rasgam muito a roupa com os bisturis, então eu tento fazer, eu não sei os nomes, tá? Mas eu tento fazer o acabamento de forma a tentar parecer o mais intacto possível para não aparecer a linha. Isso acaba demandando um tempo. Ser meticuloso demais nesses casos acaba atrapalhando, porque eles precisam de volume, eles precisam da roupa logo. Tá, são dois defeitos. Qualidades. Eu sou bastante criativo. E sou extremamente perseverante. Eu não desisto enquanto eu não consigo descobrir uma solução para um determinado corte, que no desenho fica bem, mas na hora de colocar, de costurá-lo, a gente percebe algumas dificuldades. Aí você tem que usar das tuas artimanhas como costureira para poder dar dicas, tá? Mas o que é importante desse que eu estou comparando para vocês? É que os meus defeitos são defeitos, mas nada que me impeça de conseguir uma vaga, né? Eu já falei para vocês, um defeito que vocês todas podem falar, eu sou um péssimo comprador. Só não pode falar se vocês forem para o setor de compras, aí nem pensar, né? Eu sou um péssimo comprador. Porque eu fico com pena, eu acabo não fazendo boa negociação. Porque a outra parte começa a chorar um pouco, a coisa está apertada, eu acabo não pedindo o desconto que poderia pedir. Agora vamos para o escritório. Um defeito. Eu sou extremamente pontual. Mas isso é defeito? No Brasil as pessoas não gostam de gente muito pontual e eu procuro estar sempre adiantado. E às vezes os colegas ficam chateados achando que eu estou querendo aparecer, mas na verdade é uma característica minha que eu fui sendo ensinada pelos meus pais e sou assim até hoje. Então, nesse caso... O problema é se essa pessoa já chegar atrasada para a entrevista e usar isso, né? Não, aí não dá. Não pode, não, ela não deveria nem ter ido. Não deveria nem ter ido para a entrevista se está pretendendo chegar atrasado. Já falei, 10 minutos antes já está no horário. Na hora, está atrasado. Outro defeito para secretária. Eu sou muito chata com português. Eu gosto das coisas muito corretas na gramática, porque um texto que sai dali e vai parar num cliente ou num superior... Pode falar, Maria. Não? Tá, achei que você estava apontando o dedinho. Não, eu fiz que eu sou assim, então muito tá. chata É isso aí, com português. isso aí. Então eu fico bastante chateado. Então, assim, eu faço bem da primeira vez e eu não gosto de ter retrabalho. Então, também, às vezes, os colegas ficam achando que eu estou sendo meticulosa demais, mas é para evitar que erros vão para frente. Eu não acho que isso fique bem para a imagem da empresa. Qualidades. Eu sou muito meticulosa. Não, muito meticulosa, eu já falei para defeito em relação à gramática. Vamos tentar outra aqui. Qualidade. Sou bastante proativo, eu não espero que me peçam, eu já sei que pode ser feito alguma coisa e já saio na frente me oferecendo para fazer ou já fazendo. E tenho boa capacidade de comunicação, tanto com clientes quanto com funcionários. Tenho facilidade de relacionamento.
sou uma pessoa expansiva. São qualidades, entende? Todo mundo que trabalha com o público, independente da função que está concorrendo, se a pessoa falar que é uma pessoa que tem boa qualidade de relacionamento, boa qualidade de convivência, boa capacidade de trabalhar em equipe, são qualidades extremamente interessantes, tá? Uma outra qualidade extremamente interessante para qualquer função é empatia. Ah, eu sou uma pessoa empática. Por que você quer dizer isso? Eu entendo, eu me coloco no lugar do outro. Então, por exemplo, se somos 3 secretárias lá ou 3 costureiras trabalhando no mesmo setor, eu entendo que nós não somos iguais, que vamos ter produções diferentes e que cada um pode ter um dia que vai render mais do que o outro. E eu não fico cobrando dos colegas esse tipo de postura, porque eu acho que não é legal, né? Vai ter dia que eu vou estar bem e vai ter dia que eu não vou estar tão bem e a outra pessoa vai produzir mais do que eu, e eu entendo isso, tá? Eu não fico cobrando. Pronto, são qualidades interessantes. Entender o espírito da coisa? Então, não tem uma verdade absoluta para cada um de nós. Dependendo da função que vocês vão disputar, vocês vão ter que pensar defeitos específicos que não atrapalhem a contratação e qualidades específicas que ajudem na contratação. Se por acaso, a partir de hoje e até o resto da vida, o meu e-mail vai continuar o mesmo, daqui a 17 anos eu ainda estarei trabalhando no Instituto Federal. Então vocês têm 17 anos para entrar para me consultar. Estão com dúvidas sobre que defeitos e que qualidades vocês poderão citar em determinada entrevista de emprego, entre em contato comigo que eu ajudo vocês a bolarem isso, tá? Estou à disposição. Dica 4. Linguagem não verbal. Aquilo que eu falei para vocês. Pernas das mulheres, se estão fora de uma mesa, sempre cruzadas. Não deixem abertas, tá? Os homens, joelhos juntos e os pés para dentro da cadeira, para fazer com que os pés não fiquem balançando, nem as pernas fiquem abertonas. Não é legal. Mãos, ou segurem alguma coisa, ou segure uma mão na outra, porque uma mão na outra evita que a gente comece a virar italiano, tá? Linguagem corporal, ela nos entrega. Se eu acho que eu estou falando uma coisa com a minha boca, o meu corpo me trai. Então, por isso, sempre que responderem, respondam olhando nos olhos de quem está entrevistando. Por que isso é importante? Porque quem está entrevistando sabe fazer as perguntas que vão te tirar do teu centro. E se você mente, a primeira reação nossa, ainda que a gente esteja muito treinado, é olhar para a direita. Quando a gente olha para a direita, a gente está pensando porque a gente sabe que vai mentir. E o cérebro sabe que a gente vai mentir e para não nos trair, ele tira os olhos do ângulo do quem está te perguntando. Então, se vai mentir, minta com convicção, olhando nos olhos. Não olha para o lado. E por isso é tão importante que vocês treinem as perguntas possíveis antes de serem perguntados, para que as respostas já estejam lá dentro da cabecinha de vocês. Tranquilos? Gesticular, já falei com vocês. Fala, quem quer falar? Não, tá desligado. Não, falei tudo tranquilo. Ah, tá. Tranquilo. Nada de estalar dedo e, sobretudo, vão sem relógio. Porque se vocês estiverem numa situação hostil para vocês, se vocês estiverem sentindo acuados, é muito comum vocês ficarem olhando o relógio toda hora, como que diz, quando que termina essa porcaria? Quando que termina isso aqui? Então tire o relógio para não correr o risco, tá? Tem um testezinho que não é raro que eles façam, que é o testezinho do trabalhar em equipe, vocês estão subindo num balão, e aí tem 5 pessoas nesse balão, e aí eles dividem vocês em grupos, e a pessoa diz assim, agora vocês vão ter que decidir qual de vocês vai ter que sair do balão, porque se continuar com 5, o balão vai cair. Não é raro que as pessoas, achando que vão ganhar pontos com o entrevistador, digam assim, não, então deixa que eu pulo. Do tipo assim, deixa que eu sou o herói. A pessoa que não se ama, não ama ninguém. Então essa já está eliminada de cara da possibilidade de entrevista de emprego, tá? Não tem solução ótima, mas o importante é que a solução seja discutida a ponto dos recrutadores, discutida com respeito, né? A ponto dos recrutadores poder entender que houve uma decisão por consenso de quem deveria ser tirado. Claro que a pessoa que se oferecer já era, tá? Se os demais entenderem isso, não, olha, eu não tenho filhos, não tenho marido, mas eu quero continuar vivo, eu não preciso ter filhos e ter marido para ser feliz, eu quero continuar vivo. Aí o outro, mas eu tenho filhos, uma opção sua.
Você tem as suas necessidades, eu tenho as minhas necessidades. Nós temos que chegar num outro ponto. Idade também não é consenso, tá? Só porque eu tenho mais idade do que você não quer dizer que eu queira morrer, né? Senão a gente podia deixar todo mundo de Covid com mais de 90 morrer, mais de 80 morrer, né? E mesmo esses não querem morrer. Então tem que achar alguma outra solução que não tem, não existe. Mas o objetivo que eles têm com essa pergunta é, primeiro, quem vai ser o idiota que vai se oferecer para pular? E segundo, qual é o nível de respeito dessas pessoas discutindo? E vocês podem chegar à conclusão, olha, todos aqui têm bons motivos para continuarem vivos, então nós não conseguimos chegar a um consenso. Tá? Não houve tempo hábil para isso. Tá? Nunca fale mal dos chefes anteriores. Em hipótese alguma, nunca fale mal, nem do chefe, nem da empresa. Ah, por que você saiu de lá? Ou por que você está querendo sair de lá? Olha, eu já atingi o máximo que eu podia lá em termos de carreira. É uma empresa familiar, é uma empresa menor, eu não vou conseguir crescer. E eu tenho desejo de aprender coisas novas. Fala, pode falar. Tá travando para mim. Para as outras está travando ou só para ela? Não? Deve ser só para Maria, para mim. Então bom. tá, Maria, é contigo a tua internet aí. Não sou eu. Então, por que a gente não deve falar mal? Ainda que a gente esteja querendo pedir demissão ou saindo da empresa por causa do nosso chefe idiota, tá? Ou de um colega idiota. Em geral é por causa do chefe. 75% das pessoas pedem demissão dos seus chefes e não das empresas, tá? Por quê? Porque a gente não sabe se você, quando vier trabalhar aqui, também não vai falar mal de mim ou vai falar mal da empresa, então eu não vou te contratar. Então sempre respondo que vocês, olha, eu estou buscando novos desafios, eu quero novos aprendizados, e ali eu fiquei um pouco estagnado, eu percebi que não tinha mais como crescer, porque a empresa não tem crescido nos últimos anos. Então eu resolvi buscar novos conhecimentos, porque eu não quero ficar acomodada, eu quero continuar evoluindo, tá? Profissionalmente evoluindo. Pronto, baita resposta, tá? Se te perguntar se teve problema com o chefe, não, meu chefe é ótimo. Inclusive, ele já sabe que eu estou buscando uma nova oportunidade, me ofereceu a possibilidade de férias e tal, e de um pequeno reajuste, mas eu expliquei para ele que não era só isso que eu estava buscando, não era dinheiro que eu estava buscando realização profissional, e lá eu não estava mais conseguindo, eu estou fazendo um trabalho muito mecânico, usando muito pouco cérebro. Bom, é isso, tá? Tem que falar coisas positivas, como se o mundo fosse lindo e o céu cor-de-rosa. Nunca fale mal, então, de empregos, nem em hipótese alguma dos chefes. Nem da empresa, nem dos coisas, tá? Essa frase aqui, sair da empresa porque puxaram o meu tapete, eu já ouvi, tá? Pronto, já era, também não vai entrar na minha. A pessoa se entregou. Desliga o celular, já falei com vocês. A entrevista nunca acaba na despedida. Extremamente interessante que vocês, após a entrevista, mandem um e-mail agradecendo a oportunidade no dia seguinte à entrevista, mesmo que não tenha sido contratado. O que vai acontecer? Vamos supor que a pessoa que te recrutou, que está fazendo o recrutamento, não vai te recrutar. Ele resolveu ficar com o número 1 e você é o número 2 ou 3 das possibilidades de entrar. Ela sempre vai ficar na dúvida se fez a melhor escolha, o que é interessante para vocês. 2, se abrir uma nova vaga, ela vai lembrar de você. Por quê? Porque ninguém nunca agradece. As pessoas só ficam esperando o e-mail de vinda, né? Do tipo, você está sendo contratada para a segunda fase ou foi contratada. Ninguém nunca lembra de agradecer ao recrutador pela oportunidade de ter mostrado o trabalho, tá? Não é de maneira alguma ruim mandar esse e-mail. A pessoa pode até não te responder, mas ela recebeu. Então fiquem tranquilos. Não peçam confirmação de recebimento. É só um antes. Olha, eu gostei muito, já participei de outros processos eletivos, gostei muito da forma como se desenvolveu ontem, queria agradecer a oportunidade e desejar tudo de bom. Não precisa dizer que você quer muito, não precisa, ela já sabe, você já participou do processo de recrutamento, ela já sabe que tu quer muito. Só agradeça a pessoa pela forma como foi desenrolado. E só, tá? Perguntas, já estamos no final, tá? As perguntas mais comuns em entrevistas de emprego. Por que você quer trabalhar na empresa? Conte um pouco da sua experiência. Quais são as suas principais qualidades? Geralmente eles pedem 3. Quais são os seus principais defeitos? Geralmente eles pedem 3. Quais são os seus objetivos nesta empresa?
Qual a sua formação? O que você tem de formação profissional e acadêmica? Por qual motivo você acha que eu devo te contratar e não contratar o outro? Você gosta de trabalhar em equipe? Você sabe lidar com pressão? Qual a sua expectativa de carreira em 5 anos? Isso tudo, pessoal, vocês têm que sentar a bunda, pensar nas respostas, tá? Antes delas serem feitas a vocês. Uma dica: quem puder, eu já falei isso para vocês lá no primeiro encontro, quem puder trabalhar no hospital é extremamente interessante. O hospital é um ambiente de pressão constante para qualquer cargo. E quem tem um hospital por pelo menos 2 anos do currículo, já automaticamente ganha pontos. Pode falar. Com esse PW2A aqui e H, parece que eu estou falando com o Star Trek. Ô, professor, e aqueles que trabalharam assim, tipo, eu trabalhei 1 ano sem carteira. Aí eu posso botar também, mesmo que eu não tenha registro em carteira? Claro, As experiências? lamentavelmente no Brasil, e principalmente na pandemia, tem sido extremamente comum, inclusive em empresas grandes, as pessoas trabalharem sem carteira. Mais importante do que ter a carteira é você poder responder o que você fazia. Se você souber falar com detalhes, vale mais do que qualquer comprovação em carteira. Mas daí eles não pedem a referência, assim, eles pedem referência também Não, isso já faz muito tempo que ninguém pede, tá? Isso é do tempo do antanho. Quem pede isso é família, tá? Empresa tá não bom. pede mais isso, até porque é crime você dar uma má referência sobre alguém. Tá bom. Você pode processar. Então elas não se pedem. E se eles quiserem descobrir alguma referência tua, eles têm um canal escondido entre eles que ninguém tem acesso, que eles vão perguntar como é que tu era lá, tá? Se eles chegarem a fazer isso. Mas em geral não fazem porque eles não querem se expor. Pode falar. Quem mandou agora que eu não vi quem foi. Fui eu. Ai, Professor, diz. eu não trabalhei em hospital, mas eu tenho experiência com cuidar de idosos. Eu trabalhei em casa de família e nessas funções eu cuidei de idosos, uma cadeirante, outra Sim. que eu cuidei até o fim da vida, cuidei em hospital também. Mas nada isso, eu não vou dizer assim, não tem na minha experiência relatado, nem nos contratos. Eu posso acrescentar isso, eu cuidei de uma idosa até o fim da vida dela, fiquei com ela no hospital. Não diga até o fim da vida, diga por quantos anos. Ah, tá. Tá? E daí, até de relatar camelô, que eu cuidei até no hospital. Até de camelô, se você trabalhou, tem que citar. Tá? É extremamente importante que a pessoa saiba que você é uma pessoa esforçada que corre atrás. Perfeito. Tá? Muito bom. E outras perguntas absolutamente malucas que às vezes fazem, tá? Mas isso geralmente para cargos gerenciais, tá? Quantas janelas há no bairro de Pinheiros, em São Paulo? Coisa maluca, né? Supondo que o bairro de Pinheiros tem em torno de 500 mil habitantes e que cada família tenha 4 pessoas, vamos supor que sejam... vamos lá, vamos fazer uma conta mais fácil. Que tenha 10 mil pessoas morando. 4 dá 2.500 casas. Supondo que cada casa tenha pelo menos 4 janelas. Pronto, aí vocês fazem uma conta assim. Claro que é furada, né? Mas é só para saber se vocês conseguem fazer uma lógica da coisa. O que motivou o suicídio de Getúlio Vargas? Ele não queria sair como um governante deposto pela segunda vez, e foi a forma que ele encontrou de se perpetuar na história. Inclusive, há rumores de que a carta tenha sido escrita por uma outra pessoa que não ele, porque ela foi muito pensada e ele já estava em final de vida, já tinha uns problemas de saúde. Quantas pessoas estarão assistindo Netflix na noite do Dia dos Namorados na Grande São Paulo? Essa resposta boa é aqui, ó. Espero que nenhuma. Porque se é Dia dos Namorados, eu espero que eles estejam namorando. Pronto, matou, certo? Conte um sonho bem estranho que você já teve. Por favor, nada de sonho erótico, nada de sonho maluco, né? Se tivesse que explodir um país da Europa, qual seria? Puxa vida. Eu não tenho a menor intenção de explodir. Não, você não tem essa opção, você tem que escolher um país da Europa que eu tivesse que explodir. Deixa eu pensar aqui. Hungria. Por quê? Porque eles são muito preconceituosos. Tá? Eles agora estão com uma série de comentários homofóbicos e racistas lá na Eurocopa, eu não achei legal. Pronto, está respondido, está justificado. Já que você não está me dando opção, conte uma mania esquisita que você tem.
Mania esquisita, por exemplo, colocar a meleca embaixo da cadeira não vale, tá? Eu gosto de juntar tampinhas de refrigerante, ou eu gosto de juntar selos que eu recebi, sei lá, vocês têm que pensar em alguma coisa que não seja maluca, a ponto de dizer tem que internar, tá? Pessoal, Léo, Dudu. Eu tenho essa mania maluca das tampas. Meleca embaixo da cadeira? Tá. Não, de tampas. Eu tiro tampa de tudo, eu guardo e até hoje não achei para quem doar. Tenho quilos. Na outra casa, acho que eu tenho umas 5, 6 garrafas dessas de bomba d'água de 5 litros. Você pode doar para nós. Você pode doar para nós. A gente tem eu vou doar, então. O IFR Solidário, a gente doa essas tampinhas lá pro Orfanato em Sapucaia. Eu junto. Já fazem anos. Quando as aulas do meu filho estavam presencial, ele levava para a escola. É isso aí, mas para nós é muito bem-vindo. Quantas bolinhas de golfe estão em pleno voo nesse exato momento no mundo? Cara, sei lá, né? Você pergunta maluca, né? Já, sei lá. Estou supondo que tenha 20 mil aviões nesse exato momento no mundo e que cada golfista leve 5 bolinhas, supondo que desses 20 mil, 10%, número chutado, tá? 10% sejam aviões com golfistas, então seriam 200 golfistas vezes 5 bolinhas, 1000 bolinhas. Pronto. Conte uma coisa que você jamais diria em uma entrevista. Jamais falaria mal do meu chefe anterior. Pronto, tá respondido, né? Ou jamais falaria mal da minha empresa anterior. Em qual música você daria o play neste momento? Tem que pensar numa música legal para entrevista de emprego, mas Let's Rock, aquela como é que é o nome do seu Supertramp? Não. Poxa vida. Agora me escapa o nome do cara, do Fred Mercury, que é uma música de rock que dá aquelas batidas no chão. É bem legal. Bom, pense em alguma que é uma música vencedora, tá? Você que consegue lidar bem com a morte, olha, gente, a morte é inevitável, é a única certeza que a gente tem. Então eu procuro viver todos os dias de uma forma que quando eu me for, as pessoas saibam que eu fui uma pessoa realizada. Porque eu não tenho como saber quando eu me vou. Tá? Com quantos paus se faz uma canoa? Miseravelmente eu preciso de 4. Porque eu preciso das laterais e 2 no fundo, né? Então eu preciso de pelo menos isso. Como você tiraria uma agulha no palheiro? Com imã. Resolve, né? Isso é raciocínio lógico. Como você venderia um relógio sem bateria? Eu diria que aquele relógio tinha pertencido a uma pessoa muito famosa e que tinha um valor sentimental grande porque ele havia ganhado do pai dele e havia passado de geração em geração. Como ele não deixou filhos, ele deixou para mim, que era amigo dele. Pronto, né? O que essa caneta pode fazer pela sua carreira? Essa caneta pode assinar minha admissão para cá. Pronto, eu vou estar num emprego maior. Compraria na hora. Qual é o seu signo? Bom, aí vocês têm que dizer, eu sou ariano, mas eu sou ariano pela metade, eu devo ter alguma coisa com ascendente ou descendente que não tem todas as características de ariano que são normais. Se você fosse um remédio, qual seria? Paracetamol. Eu tento evitar de dar dor de cabeça nos outros. Algumas eu já tenho a resposta pronta, entende, pessoal? Qual é o seu time de futebol? Essa para mim é um problema, eu não gosto de futebol. Então eu diria, eu sou Flamengo, tá? Mas no caso de vocês, o Colorado ou o Grêmio, né? É isso, tá, pessoal? Então, o que eu me proponho para vocês desde já vocês estão com algum problema em termos de entrevista de emprego, não deixem de se comunicar comigo, me mandem o currículo de vocês para dar uma olhada, caso vocês venham mandar currículo para alguma empresa. Se tiver uma entrevista, conversem comigo, eu preparo vocês com o maior prazer eu quero ver vocês bem na vida, tá? As coisas não vão ficar sempre nessa desgraça de Brasil. A gente vai sair dessa lama que a gente está. Vai demorar um pouquinho ainda, mas metade do ano que vem já deve começar a dar uma melhorada.